Senador Flávio Bolsonaro, o Senado aprovou uma proposta de repactuação da dívida dos estados. Queria ouvir do senhor. Foi bom para o Rio de Janeiro esse novo formato? Sim, a dívida do Rio de Janeiro foi construída ao longo do tempo por algumas má gestões, mas principalmente por causa dos juros abusivos que eram cobrados. Só para você ter uma ideia, em 2003 a dívida do Rio de Janeiro era de 20 bilhões de reais. Passados aí quase um pouco mais de 20 anos, o Rio de Janeiro pagou 150 bilhões, era 20, pagou 150 bilhões e hoje ainda deve 191 bilhões. Nesse mesmo período, a arrecadação de ICMS do Rio de Janeiro cresceu 700% e a dívida cresceu 2.400%. Então são condições leoninas que obviamente inviabilizam que o Estado do Rio de Janeiro, que quer pagar a sua dívida, não consiga. Então esse projeto vem muito nessa linha, vai permitir inclusive que uma parte do que o Estado vai receber desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional seja usado para o pagamento dessa dívida. Então o Estado do Rio recebe desse fundo a sua parte e ao invés de pagar as parcelas, ele já paga com esse dinheiro que na verdade fica com a União. Então é um grande respiro que se dá sim para que o Estado reorganize as suas contas e eu fico feliz de ter feito essa emenda para ajudar não só o Rio de Janeiro, mas os estados que mais precisam nesse momento e aqueles estados que não têm esse problema de grande endividamento. Isso na prática abre espaço no orçamento para que eles também investam nos seus estados, em segurança, em saúde, em educação. Acho que é uma grande engenharia muito inteligente aprovada aqui pelo Senado. Eu vi que alguns senadores do Nordeste estavam pressionando para mudar o cálculo da divisão e o senhor ali aos 45 do segundo tempo estava em defesa do Rio. No fim das contas, essa divisão vai ser boa para o Rio de Janeiro, senador? Na verdade, assim, foi um detalhe, né? Porque isso, da forma como foi aprovado em cima da hora no plenário, tira uma pequena possibilidade do Rio fazer mais investimentos, em especial em infraestrutura, já que a dívida do Rio é muito lastreada em cima de infraestrutura, porque na época em que o Rio de Janeiro sediou a Copa, sediou as Olimpíadas, né, o governo federal era do PT e tanto o governador, então, Sérgio Cabral, quanto o Eduardo Paes, muito próximos do Lula, eles acabaram que o Lula criou uma regra que o Estado podia tomar empréstimo sem considerar a saúde financeira do Estado ou da Prefeitura, portanto, a juros muito baixos, pegando empréstimos muito grandes. Isso endividou muito o Rio de Janeiro, o Estado e a cidade para construir estádios, para construir assim, aparelhos de mobilidade, uma série de outras coisas. E a dívida do Estado do Rio, principalmente, cresceu demais, porque o Rio tomou empréstimo sem ter capacidade de pagar, a verdade é essa, né? Então, nessa mudança de última hora que teve, o Rio poderia, caso antecipasse uma parcela da sua dívida, investir até 3%, teria menos 3% de juros para reinvestir no seu estado e essa emenda acabou que tirou a possibilidade de se investir esses 3%, passou a possibilidade de investir 2%, 1% é muita diferença quando o saldo devedor é muito grande. Então foi esse detalhe, mas que continua sendo positivo para o Rio de Janeiro.